Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Mateus capítulo 5, versículo 5, diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem curtinho, vamos repetir todos juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça, fale com o Senhor. Deus, muito obrigado, porque nós temos a palavra do Senhor. Nós temos essa marca tão poderosa, preciosa, que é a mansidão. Que o Senhor nos desperte hoje, para também sermos mansos no nosso coração, Pai. Para também desejarmos ter mansos uns para com os outros, mas principalmente diante do Senhor, ó Pai. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Gente, como conquistar o sucesso? Ou como conquistar poder? Ou como chegar numa posição de autoridade? A gente vive em um mundo em que essa é uma questão muito relevante, não é? Tanto de maneira negativa, porque a gente vive num mundo em que em muitos contextos a autoridade não é lá uma coisa muito importante e as pessoas não querem respeitar a autoridade, quanto que a gente vive num mundo em que todo mundo de alguma forma é incentivado a querer ocupar cargos de liderança, em que todo mundo quer ter poder, todo mundo quer de alguma maneira dominar, todo mundo quer ocupar liderança em alguma coisa. Ninguém se contenta em ser o segundo lugar, ninguém se contenta em ficar no finalzinho ou de ter aquele gostinho de ser o perdedor. Todo mundo quer ser o primeiro lugar. E tem uma série que ficou muito famosa na televisão, talvez a série que ficou mais famosa na última década, Game of Thrones, né? Que conta aí a história de várias guerras em torno de um trono. Quem vai conquistar o trono? Era a pergunta final. Todo mundo ficou uma década quase assistindo a série pensando: quem é que vai brigar e se medir desse trono? E a resposta final nem era tão boa. Mas tinha uma frase nessa série que dizia o seguinte: no jogo dos tronos, ou você vence ou você morre. No jogo dos tronos, ou você vence ou você morre. A ideia é clara: você só pode vencer. E você só vence se você for mais poderoso, se você jogar bem, se você for ardiloso, se você manifestar e mexer os pauzinhos com seu poder, não é? Há outro ditado muito recorrente na nossa cultura: o mundo é dos espertos, não é? Justamente para mostrar que aqueles que sabem usar a sua força, aqueles que sabem usar a sua inteligência, aqueles que sabem usar a sua astúcia para conseguir o que quer, aquele que consegue deixar de lado todos os seus escrúpulos morais para poder conseguir aquilo que quer, esse é o vitorioso, esse é o que deve ser recompensado, é esse que domina o mundo. Veja os políticos da nossa geração, quase todos eles. Como é que eles usam de corrupção? Como é que eles usam de mentiras? Como é que eles usam de manipulação? Simplesmente para atingir o poder. Os grandes líderes deste mundo, que por um punhadinho de terra começam a fazer guerras e mexer com a vida de milhares e milhares de pessoas que nada tem a ver com o ego deles, mas que talvez por estarem com o ego inchado. Vai lá, amanheci com dor de cabeça, deixa eu começar uma guerra ali para ver se melhora. Não é assim que funciona, parece? A gente vê esses grandes líderes mundiais que têm o poder de destruir tudo, com um simples apertar de botão, ou com uma simples ordem, começa a fazer tudo. Mas não só esses grandes líderes, não é? Pense nos grandes líderes do mercado, que sobem na vida corporativa através dos mesmos mecanismos. Esses dias para trás eu estive falando sobre aquele filme, né? O Lobo de Wall Street, como o cara conseguiu poder somente fazendo várias maracutaias financeiras. É um modo. Mas isso não é a particularidade deles. Na nossa vida particular, gente que faz tudo para ter reconhecimento, glória, status, tudo para poder ser reconhecido.
Tudo para poder ser reconhecido, gente. Não é? Muitas vezes a gente se coloca nessa posição. Esses dias para trás, no acampamento, a gente teve uma briga terrível com uma equipe que estava, olha aí para vocês verem, estava roubando para poder conseguir ganhar uma gincana de acampamento. Estava usando várias artimanhas para poder ganhar uma gincana de acampamento de crente ainda, hein? Percebe? A gente às vezes parece que é sucesso a qualquer custo, e a gente vive nas nossas próprias vidas também nesse meio, e a gente é forçado a muitas vezes querer viver a nossa vida para a nossa própria glória, para o nosso próprio ego, para o nosso próprio eu. Muitas vezes nem na igreja, gente, nem na igreja. Até que aqui eu não vivi muito isso não, ainda, mas com certeza eu vou viver em breve, porque quando uma igreja cresce é o que acontece, né? Às vezes pessoas que começam a brigar por causa de liderança, pessoas que começam a fazer joguinhos uns contra os outros para poder ser líder na igreja, para poder ser mais bem votado numa eleição de presbítero, para poder ganhar um cargo em algum ministério. E eu vou dizer para vocês, se essas pessoas soubessem o quão difícil é ser líder, o quanto que Satanás muitas vezes quer nos tragar, quanto muitas vezes Satanás quer forçar a gente, talvez a pessoa nem ia querer, porque a pessoa às vezes quer por causa do status, da glória, da honra, porque quer conquistar o seu pedacinho de terra neste mundo, o seu lugar de reconhecimento. O nosso coração não está tão longe da forma de pensar dos grandes líderes, não é? Não está tão longe. Mas Deus fala sobre domínio e poder de um jeito diferente. Deus fala sobre quem vai conquistar a terra, sobre quem vai herdar a terra, de um modo diferente. E a gente vai considerar um pouco sobre isso essa noite. Hoje a gente vai considerar um pouco o modo como Jesus nos orienta a viver nessa vida, a partir dessa terceira bem-aventurança. Os mansos, não é? Nesse contexto aqui, gente, a gente está aprendendo então sobre esse sermão do monte. E essas bem-aventuranças são sendo dadas justamente aos discípulos de Deus, aos discípulos de Jesus. Jesus quer ensinar aos seus discípulos, aqueles que o seguem, aqueles que estão comprometidos com seguir Jesus, quais devem ser os valores e o caráter deles. Esse é o tema de todo o sermão do monte. E Jesus abre com essas bem-aventuranças, essas 8 regras de vida, esses 8 ensinamentos preciosos, para que a gente possa aprender a ser semelhante a Jesus. E eles são meio que encadeados, um depois do outro, não é? A primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. Jesus está falando sobre aqueles que são humildes diante de Deus, aqueles que reconhecem que diante da majestade desse Deus que é zeloso para com o seu próprio nome, que esse Deus, que nós diante desse Deus não somos nada, nós somos pó. Então nós reconhecemos a nossa pobreza diante dele, e assim que nós reconhecemos nossa pobreza, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. Mas à medida em que a gente reconhece nossa pobreza, e a gente vê a nossa miséria, o nosso pecado, nós somos também sendo conduzidos a chorar pelos nossos pecados, não é? A olhar para o quão depravados e terríveis nós somos, e em arrependimento chorar. Ter aquela tristeza santa, a tristeza que nos impulsiona a querer abandonar esses pecados, e agora viver para a glória de Deus. E agora então, depois que a gente se quebranta diante de Deus, que a gente derrama em verdadeiro arrependimento, nós nos tornamos mansos. Deus vai transformar o nosso caráter agora para um caráter de mansidão. Mas o que vem a ser uma pessoa mansa no final das contas? O que isso significa? Talvez quando você pense em mansidão, você se lembre, talvez a coisa mais óbvia que você se lembra é de uma vaca que foi amansada, ou um touro, não é? O pessoal, Rafael que deve saber mais desses detalhes aí, né? Como é que se amansa uma vaca, um cavalo, um boi. E aí você pensa, será que Jesus está falando para a gente ser amansado? De alguma maneira tem a ver, está chegando perto. Mas ou então quando a gente pensa em manso, a gente pensa em uma pessoa que é tranquila demais, não é? Uma pessoa que é tão tranquila, mas tão tranquila, que chega a ser bobona. Uma pessoa que as pessoas fazem dela gato de sapato, não é? Mas não é exatamente isso que é mansidão. Manso
Uma palavra que no grego denota alguém que é gentil, alguém que tem uma certa gentileza, alguém que não é facilmente irritável, alguém que não se ira com facilidade, mas alguém que na verdade é compreensível, alguém que compreende os outros, alguém que é acolhedor, alguém que tem domínio próprio. Esse é o contexto de mansidão, que talvez lembre um pouco a história das vacas, né? Porque uma vaca que foi amansada é uma vaca que aprendeu a ter uma espécie de domínio próprio, né? Mas se a gente olhar para essa promessa de Jesus, as bem-aventuranças, vai ficar claro para a gente entender isso com mais profundidade, a gente vai ter que voltar no Antigo Testamento. Por quê? Porque essa promessa já nos foi dada. E nos foi dada no Salmo que a gente leu na abertura, o Salmo de número 37. Se tiver fácil para você abrir, vamos só ver rapidinho versículos de 7 a 11, o que eles nos dizem. Eles nos dizem o seguinte: descansa no Senhor e espera nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, já não existirão mais os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Veja bem, assim como as outras bem-aventuranças, ser manso não é algo que você pode fazer a partir da força do seu próprio braço. Percebe? Quando a gente pensa em mansidão, que Davi está colocando aqui nesse salmo, é justamente essa verdade eterna de que os mansos herdarão a terra. E essa mansidão que é descrita aqui é uma característica espiritual. Não é uma característica humana, não é algo que você pode conseguir, como se você fosse um cara tranquilão, que já não se ira facilmente, você por si só já fosse manso. Mas os mansos que vão herdar a terra são um contraponto com aqueles que não vão herdar, com aqueles que são ímpios. E aqui o salmista trabalha no salmo todo, né, essa ideia de que muitas vezes a gente pode ver como os poderosos deste mundo que são ímpios governam o mundo e a gente se irá contra eles, e a gente muitas vezes desejar o mal deles, ou a gente muitas vezes conquistá-los à força, não é? E aí o que o salmista está querendo nos fazer é um convite para que a gente não seja como eles. Perceba, esses ricos e poderosos, os grandes deste mundo, os homens ímpios e os homens maus, eles querem subir, ter status, ter glória neste mundo. E eles querem fazer isso por meio da força, por meio do poder. Mas esse salmo é um convite para quê? Para que a gente abandone a ira, para que a gente abandone o furor, para que a gente abandone a irritação. Por quê? Porque esses malfeitores já serão exterminados. Haverá um dia que Deus fará a vingança. Os ímpios acabarão mal, mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, que esperam, que descansam no Senhor, esses possuirão a terra. E quem são os mansos que vão possuir a terra? Ora, é um paralelismo, ou seja, é a mesma afirmação sendo dita de duas formas, não é? Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os que são mansos possuirão a terra. Ora, os mansos são esses que descansam no Senhor e não na sua própria força. São aqueles que escolhem e preferem confiar em Deus e confiar no Senhor e não nas suas próprias habilidades. Os mansos são aqueles que descansam no Senhor porque confiam na graça e na força dele. Percebe? É um efeito de conhecer a Deus. O homem manso é o homem que já passou pelas bem-aventuranças. É o homem que chegou diante de Deus, compareceu diante de Deus e foi quebrantado. É o homem que, quando alguém lhe faz mal, quando alguém lhe irrita, quando alguém faz o mal a ele, o que faz? Dá outra face, como a gente ainda vai ver nesse Sermão do Monte. É alguém que abdicou do uso da força, abdicou de todos os seus direitos. O homem manso é aquele que abre mão dos seus direitos. Ele não é manso porque é um bobão, mas porque sabe que tem um Deus que luta por ele, que descansa
em Deus em vez de fazer justiça com as próprias mãos. Alguém que não quer ou não toma para si os seus próprios direitos, mas que abre mão deles, porque sabe que também não é justo diante de Deus. Não é? O homem que sabe que não é justo diante de Deus, e que por isso não deve forçar a sua vontade ao outro, mesmo que o outro lhe fira, mesmo que o outro lhe faça mal, porque sabe que o outro é tão pecador e tão miserável como ele. E por isso agora, em vez de confrontar, em vez de vingar-se, em vez de querer justiça com as próprias mãos, ele dá aos homens que pecaram a ele o mesmo tratamento que Deus deu a eles: misericórdia, graça. Percebe? Isso que é mansidão. O homem manso é o homem que renunciou da sua força. Ele foi amansado pelo Senhor. Por quê? Porque ele encontrou alguém mais forte. Encontrou alguém mais forte, encontrou alguém mais justo, encontrou alguém mais maravilhoso, alguém com quem ele não pode lutar. E assim então, ele renuncia ao seu modo mundano de obter poder. Ao modo mundano de obter poder. É um homem que está agora completamente convencido, por causa dessa promessa maravilhosa, de que a terra não é o seu lugar. É um homem que se recusa a querer jogar o jogo dos tronos. É um homem que se recusa a jogar o jogo dos tronos, que não quer, porque sabe que isso não importa mais. Ele encontrou algo muito mais valioso, uma herança muito superior, e que por isso, joguinhos de poder, se eu for colocado em algum lugar de liderança, não vai ser por meu esforço, mas porque Deus me quer ali. Essa é a mentalidade do homem manso. O homem que está agora completamente convencido, gente, disso. Alguém que foi atraído por Deus e que quer desejar algo que vai além dessa terra. Somente alguém que viu a glória de Deus e que foi perdoado por Deus e que agora foi amado por Deus. Somente alguém que viu as profundezas da sua maldade e que foi quebrantado e que chorou diante de Deus e que agora foi acolhido a Deus, pode se tornar manso. Somente esse pode ser manso diante de Deus. Porque somente quem sabe que Deus é zeloso e que não há outro como Ele pode se colocar diante desse Deus com toda a sua força. Pode dedicar a Deus tudo aquilo que é. Abre mão de tudo aquilo que é. E a Bíblia dá alguns exemplos de mansos. Queria examinar dois grandes exemplos. Primeiro, fala de Moisés, né? Moisés é conhecido como o homem mais manso de sua época. Aquele que foi o homem mais manso. Mas pense, Moisés foi criado no palácio de Faraó. Tinha sim um espírito de autossuficiência, né? Ele foi criado ali na riqueza, na grandeza, e talvez ele tivesse cultivado em seu coração um espírito de autojustiça, de autossuficiência, tanto que ele foge do Egito. Por quê? Porque ao ver a injustiça contra o seu próprio povo, contra o povo judeu, ele vai lá e mata o egípcio. Moisés faz justiça com a própria mão. Moisés é um esquentadinho. Moisés está ali fazendo algo mal. Entende? Mas então Moisés foge, fica ali 40 anos no deserto, e ali ele tem um encontro com o Senhor. E ao ter um encontro com o Senhor, tudo muda. Uma sarça ardente o encontra. E ali no meio Deus fala, e aparece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos seus pais. Aparece ali para ele aquele que diz: eu sou o que sou. Eu sou o grande, eu sou aquele que dá sentido a toda a existência. E ali, diante desse Deus, o coração dele se transforma. Moisés conhece alguém que era perfeito, mais belo e mais justo que ele. E ele então, ele meio que abdica da sua própria força, do seu próprio jeito de ser, e agora ele deixa com que Deus o molde, Deus trabalhe nele. Moisés foi o homem que abriu mão da sua própria força, para que Deus agisse por meio dele. Não foi Moisés que libertou o povo, foi? A gente às vezes fala isso, né? Mas não foi Moisés, foi o Senhor, foi o próprio Deus. Moisés tinha um sonho e um cajado, ele foi lá e fez. Ele foi lá e abriu o mar vermelho, ele foi lá e mandou pragas, mas na verdade era Deus que estava fazendo cada uma dessas ações. Moisés foi apenas um instrumento, porque é isso que acontece quando você se torna manso, quando você abre mão da sua força,
quando você reconhece a sua própria fraqueza diante de Deus, e agora você se vê como fraco, e deixa Ele te usar na força dEle. Deus age poderosamente, percebe? A gente às vezes fica se perguntando, como é que a gente vai fazer isso? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo pregar para alguém, eu não consigo falar para os meus amigos sobre Jesus. Talvez você não esteja sendo manso, talvez você queira fazer ainda na sua própria força, mas a partir do momento que você se colocar diante de Deus com mansidão, você vai ser o objeto da mão de Deus, você vai ser usado por Deus, e a força de Deus vai se expressar pelo seu meio. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa é a promessa de Deus, é isso que Deus diz e Deus faz. É por isso que a gente precisa ser manso. Não foi Moisés o libertador, mas Deus por meio dele. Mas há um segundo exemplo de humildade na Bíblia, não é? Um muito maior, muito mais poderoso, muito mais grandioso do que Moisés, porque era alguém que não precisava ser manso. É o próprio Jesus, não é? E Jesus descreve assim mesmo, gente. A gente não tem muitas descrições de Jesus. A gente tem Jesus falando muito a respeito de coisas sobre ele, assim, direto, né? Qualidades, mas uma coisa que é dita e que é maravilhosa é que ele é manso e humilde de coração, não é? Jesus diz: vinde e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, quando Jesus descreve essa bem-aventurança, isso é maravilhoso. Ele que sendo o Senhor de todas as coisas, Ele que sendo Rei sobre tudo, e tendo glória eterna junto com o Pai, na eternidade, é aquele que se fez carne e habitou entre nós, é aquele que é manso por escolha própria, é humilde por escolha própria, porque não precisava. Ele já é poderoso, Ele já é Rei, Ele pode mandar e desmandar, e nada neste mundo acontece sem que seja a sua vontade. É esse Jesus que se fez carne e que se humilhou. Ele não veio para reivindicar o poder por meio da força, gente. Os judeus estavam esperando um Messias que fosse guerreiro, estavam esperando um Messias que jogasse o jogo dos tronos, queria pegar uma espada e destruir Roma pelo poder da espada. Eles esperavam um guerreiro, mas o que eles tiveram? Jesus manso e humilde de coração, porque Jesus não estava interessado em construir um reino deste mundo, ele não estava querendo seguir esses padrões. É por isso que Jesus se assentou com os pecadores, com os doentes, para curá-los, para afastá-los de sua própria maldade, para afastá-los de seus pecados. Jesus veio e se manifestou em seu próprio corpo, em fraqueza humana. Ele cansou, teve sono, dormiu. O Rei da glória, o Deus dos deuses, em carne humana, se fazendo humilde para nos conquistar, sendo Rei sobre todos. Não reivindicou esse reinado pelo poder militar, mas alguém que veio reivindicar esse reinado de uma forma muito mais sutil, muito mais sublime, porque ele já é tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso, que Deus, para poder destruir seus próprios inimigos, Jesus só precisou se humilhar. Ele simplesmente se fez manso, ele simplesmente foi levado à cruz, e aquela cruz era o seu trono, aquela cruz era na verdade a sua vitória. Cada prego ali por nós, em que ele se deixou sofrer, em que ele se deixou fazer mal, e pelo qual ele não retribuiu com vingança, mas antes disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Na verdade, foi um chamado para dizer: eu estou reivindicando a vida deles, ó Pai. Eu, na verdade, estou comprando eles do seu sangue. Com o meu sangue eu estou comprando eles, para que eles não vivam mais os seus pecados, para que eles não vivam mais a sua autossuficiência, para que eles não vivam mais garantidos do seu próprio poder, mas para que eles, vendo a mim, possam ser atraídos a Ti, em glória, em honra. Percebe? Esse é o grande enigma da Bíblia. Esse é o lugar onde essa bem-aventurança se encontra na pessoa mais perfeita, que é aquele que, sendo justo, que não precisando de nada disso, ainda assim se entrega por amor, que foi amansado por aqueles chicotes instalando em suas costas, que se entregou como ovelha muda ao matadouro. Percebe? Esse é o grande drama
das Escrituras que nos faz ver um Deus que vence e que mostra o ápice da sua força, não pelo poder dos homens, mas pela sua própria fraqueza. Pela sua própria fraqueza. Para que todo homem que se acha forte se humilhe diante de Deus. Para que todo aquele que vendo o seu corpo naquela cruz ensanguentado possa se dobrar de joelhos e pensar: Deus, meu Deus, isso foi por mim, foi por amor. E é por isso que nós somos chamados agora a imitar Jesus, nessa mansidão também. Porque enquanto o mundo tenta garantir o seu poder na força, no poder, na grandeza, nós somos chamados a abrir mão de tudo isso. Nós somos chamados a abrir mão dessa forma de pensar. Nós não somos chamados a ser os melhores deste mundo, mas nós somos chamados a ser os servos deste mundo. Jesus nos chama a seguir o exemplo dele, e agora a gente servir com amor e com graça a essas pessoas que precisam. Não desejar essa terra, não desejar esse mundo, não desejar o sucesso, a glória, o status aqui na presente era. Esse é o chamado de Jesus. Talvez o problema com você é que você pense demais neste mundo, você esteja preocupado demais com a glória deste mundo, com o status deste mundo. Talvez o problema é que você pense demais na casa que você vai ter e pense: eu quero que seja a casa gloriosa para este mundo, ou que os meus planos, os meus projetos de vida sejam grandes aqui neste mundo. Você não é chamado para isso. E aí você se contenta em jogar o jogo dos tronos, você se contenta em querer fazer as coisas do modo, da lógica que o mundo faz. Talvez os pais tenham sonhos para os seus filhos que são os sonhos desse mundo, e aí fale em ensinar seus filhos, porque na verdade não deveriam estar preocupados em ensinar seus filhos a desejarem o Senhor, a amarem o Senhor, a viverem a graça do Senhor, e sejam preocupados demais para os seus filhos terem sucesso e glória neste mundo. Entende? Essa é a verdade da palavra de Deus. A gente não pode confiar na nossa força. Talvez a gente tenha sonhos e projetos que são mundanos demais. Talvez a gente não consiga sair por aí para evangelizar ou fazer grandes coisas, porque a gente tenha sonhos e projetos que são mundanos demais, pequenos demais. Nunca esqueça de C.S. Lewis quando ele diz que muitas vezes os nossos sonhos neste mundo são pequenos demais. A gente é como porquinhos que ficam rolando na lama e achando que a lama é tudo o que há de bom e de melhor. Quando na verdade, se a gente descobrisse, entendesse a alegria que nos é proposta no reino da cruz, quando a gente entende a alegria que nos é proposta por Jesus Cristo, a gente estaria sonhando alto demais. O mundo tenta ser grande aqui, o mundo tenta alcançar grandeza e glória terrenas, mas nós somos chamados a olhar para a frente, a ouvir Jesus dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que promessa grandiosa! Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, e a gente tem que ansiar por isso. O dia em que nós teremos a terra. Deus nos chamou para esse mundo caído. Deus nos chamou para uma promessa maior e mais poderosa. Deus nos chamou porque a terra será nossa. Não exatamente essa terra, mas sim essa terra. Esse é o enigma. Deus nos chamou para ter glória nessa terra, desse lado da eternidade, mas do lado de lá, onde as coisas serão melhores, onde as coisas serão maiores. Deus nos chamou para uma glória maravilhosa. Deus nos chamou para contemplar e para vivenciar e para trabalhar e para batalhar para um reino que não terá fim. Um reino cheio de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um reino onde as coisas estarão em ordem, onde o caos desse mundo vai ser destruído, onde os ímpios perecerão e a maldade no mundo acabará, mas aqueles que são mansos, aqueles que olham para Jesus, aqueles que veem a glória desse Deus, são chamados agora a trabalhar para um mundo em que essa glória será eterna. Essa terra sem pecado, sem dor, a nova Jerusalém, onde a presença de Deus não se acabará, onde não haverá maldição, onde essa terra será renovada e recriada pelo poder do Espírito Santo. É isso que a gente é chamado a contemplar, a sonhar,
A gente é chamado a ver e contemplar, meus irmãos, o governo de Jesus sobre tudo, o governo perfeito e amoroso do nosso Senhor Jesus. A nossa glória, o nosso reino não é aqui, mas é nos céus. É na terra recriada e renovada. As coisas maravilhosas que Jesus fará e que Deus fará, que nos chamou a viver neste mundo, trabalhando para essa glória, para esse poder. A gente às vezes sonha baixo demais, a gente às vezes pensa baixo demais. A gente precisa aprender a ver a glória de Deus, a glória que Ele fará, essa promessa com mais atenção. Essa promessa não é para agora, é para o futuro. Mas a gente é chamado a alegremente olhar para o futuro, para a nossa redenção, para o fato de que Deus está fazendo para nós uma cidade, e Ele não se envergonhará de ser chamado nosso Deus. Assim como Ele não se envergonhou de Abraão, de Isaac e Jacó, que trabalharam para edificar uma cidade que eles mesmos não viram. Mas Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, não é? Imagina Deus ser chamado do seu nome. Eu sou o Deus de Vilmar. Eu sou o Deus de Irene, o Deus de Mateus, o Deus de Rafael, o Deus de Nayara, porque esse é o nosso Deus. Ele não vai se envergonhar de ser chamado nosso Deus. Ele está construindo uma cidade para nós, e Ele dirá no final dos tempos: esse é o meu povo, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Essa é a mensagem de glória que Deus nos dará e que Deus nos fará ansiar. Isso me lembra, meus irmãos, um testemunho maravilhoso de uma escritora chamada Rosaria Butterfield. Ela era uma ateia, lésbica, comunista, militante, que se converteu. E ela disse que ela foi criada pela mãe para ser uma militante mesmo, né? Para ser uma feminista convicta que resolve os próprios problemas, para ser uma mulher forte, uma mulher independente. E aí então, quando ela se converte, renuncia sua vida de pecado, depois ela se casa, tem filhos e tudo mais, a mãe dela fica profundamente chateada. E a mãe dela vivia dizendo que ela era fraca. Você é muito fraca. Você é muito fraca, e usava isso como uma espécie de xingamento. Só que a mãe dela fica velha demais, começa a viver com eles ali, então a mãe dela adoece. E aí, no hospital, aquela rotina, a mãe dela começa a chorar e diz: Rosário, eu acho que eu estou ficando fraca que nem você. Você consegue orar por mim? E ali naquele momento, no leito de morte, sabendo que estava para morrer, ela descobre que não é na força dela que ela vai conseguir alguma coisa. E ela diz: ora por mim, vamos cantar os cânticos que nós cantamos na sua igreja, são bonitinhos. E ali eles cantavam e oravam, e ficaram nesses 4 dias compartilhando a fé, aprendendo, sendo discipulada. Até que ela morre e se entrega. Eu estou sendo fraca igual você. De alguma maneira, ela que criticava a filha por estar sendo fraca a sua vida toda, que achava que o importante era ser forte, independente, construir o seu próprio nome neste mundo, ela descobre no final da vida que sim, a filha dela era fraca e ela devia ser também. Porque é na fraqueza nossa que a graça de Deus nos aperfeiçoa, não é? É na nossa fraqueza que a gente vê o poder de Deus agir em nossas mãos. E isso é mansidão. Isso é mansidão. A mansidão que a gente precisa aprender quando a gente olha para a glória de Deus. Por isso eu queria fazer algumas aplicações rápidas. A primeira delas, gente, é não se ofenda com facilidade. Existe um aspecto dessa mansidão, sim, que a gente precisa lidar uns com os outros. Não se ofenda com facilidade. Abra mão do seu senso de justiça e de vingança. Quando alguém lhe fizer aquilo que você acha que é mal, não busque os seus direitos.
Não busque. Coloque tudo isso diante de Deus. Dê a outra face. É isso que você é chamado a fazer. Você não é chamado a ficar lutando lutas pelas quais Deus não te chamou. Você não é chamado a querer defender o seu próprio nome. Porque você não é chamado para defender o seu nome. Você é chamado a viver por um nome maior. Se alguém te faz o mal, dê a outra face. Perdoe. Isso é mansidão. Isso faz parte desse modo paradoxal que Jesus quer nos fazer viver. Isso faz parte dessa felicidade que Jesus quer nos fazer entender que neste mundo nós não precisamos de nada. Te garanto, não tem nada que você vai sofrer nesse mundo. Não tem nenhum prejuízo que alguém vai te dar nesse mundo. Não tem nenhum prejuízo que alguém vai te dar nesse mundo que vale a pena, ou que seja alguma coisa comparado com a glória que há de ser revelada. Amém? Segundo, não espere demais esse mundo. Você não foi feito para ele. Você não foi feito para este mundo. Você não foi feito para as glórias deste mundo ou para agradar as pessoas deste mundo. Você não foi feito para o jogo dos tronos. Você foi feito para se imitar a Jesus, para ansiar coisas maiores e melhores. Não existe nada neste mundo que seja digno do seu objeto de desejo, porque Deus nos dá um objeto de desejo maior e melhor, que é o seu próprio Filho em eterna comunhão, numa terra restaurada, com os nossos corpos ressuscitados, uma vida maravilhosa. E por fim, veja a glória de Deus. Contemple esse Deus que é glorioso, esse Deus que é maravilhoso, e deixe Ele te motivar a ser melhor. Deixe Ele te entender e mostrar que você herdará a terra.